Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser superabundante nos nossos corações nesse dia em que nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. É sempre uma alegria ter você conosco. É sempre uma alegria poder dizer para você: santifique a sua vida, busque a graça, busque a paz de Jesus para o seu coração. Faça com que, em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus possa ser vivificado em sua vida. E nós, assim, acreditamos que cada dia mais e mais seremos mais do que vencedores. Eu vou ler aqui um versículo hoje, no capítulo 8 de João, lá no versículo 12. Ele fala assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. São dois versículos muito fortes, porque Jesus, ele nos fala aqui claramente que eu sou a luz do mundo. Essa expressão eu sou, a gente vê muito lá no Antigo Testamento, quando Deus usou muito essa expressão com Moisés, com Josué, quando ele mandou enfrentar Faraó, ele sempre disse eu sou, eu sou, eu sou. Então, quer dizer, a supremacia estava em Deus. Deus, naquele momento ali, era mais do que todas as coisas, mais do que todas as pessoas, mais do que todas as autoridades ali constituídas. E aqui ele volta a afirmar: Jesus, agora como Filho de Deus, fala: eu sou a luz do mundo. Se Jesus fala eu sou, a convicção é plena e total. Não cabe a mim discutir, não cabe a mim relutar o que significa ser a luz do mundo. Ser a luz do mundo é o que Jesus foi o tempo todo. É o que ele mostrou desde o início de sua vida, desde o início de seu ministério, até a morte na cruz do Calvário. Ele mostrou que ele era a luz do mundo. Em outras palavras, se você hoje precisa de uma luz na sua vida, nos seus momentos mais difíceis, busque essa luz em Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós temos em nossa vivência, em nosso coração, o apagar dessa luz. Nós não temos essa luz reluzindo em nós. E nós nos vemos perdidos, nós achamos que não tem saída. Muitos usam aquela expressão: eu não vejo a luz no fundo do túnel, mas existe a luz no fundo do túnel. Existe Jesus até mesmo antes de você chegar ao fundo do túnel. O caminho certo, a mensagem certa é você buscar estar junto à luz. O que é a luz de Deus? A luz de Deus é a palavra de Deus para nós hoje. Ela que ilumina os nossos passos. Por isso nós estamos sempre falando: leia a Bíblia, medite na Bíblia, busque na Bíblia aquilo que falta para você. Se te falta sabedoria, busque a Deus, Ele vai te dar a sabedoria devida. Lá no livro de Tiago fala claramente: se você precisa de sabedoria, busque a sabedoria que está em Deus, e Ele vai te dar e você vai ser um vencedor. Então fala assim: quem me segue não andará nas trevas. Então é Jesus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Jesus está dizendo: quem segue a Ele, quem se propõe a andar nos caminhos dele, quem se propõe a cumprir os mandamentos do Pai, esse não andará em trevas, esse não andará na escuridão. Por quê? Porque ele fala assim: pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus para nós, ele é a luz da vida. Não é qualquer luz, não é qualquer iluminação, não. O sentido da palavra aqui é luz para a vida. Nós temos a luz da vida em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos essa luz em nós, nós vamos resplandecer junto ao mundo. As outras pessoas verão em nós algo que eles não têm. E esse algo que eles não têm é justamente a luz do mundo. Quando Deus nos exorta a andarmos nos caminhos dele, meditarmos na palavra, usarmos a palavra como alicerce, é justamente por isso, porque fala assim a palavra: pelo contrário, terá a luz da vida. Então, eu nem vou ler o versículo 13, eu vou lá para o versículo 31, quando ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ser libertos. Libertos de quê?
libertos de tudo isso que a gente vem falando todos os dias, da concupiscência da carne, vivermos fora da presença de Deus, andarmos segundo as nossas resoluções. Então essa verdade vai nos libertar de tudo isso. Essa verdade vai nos colocar num caminho que é santo, num caminho que Deus se faz presente, num caminho em que Deus nos mostra claramente que sem Ele nós não conseguiríamos de modo algum caminhar sem tropeçar, sem cair, sem vacilar, porque a luz da vida estando conosco, os nossos caminhos serão iluminados. A luz da vida estando conosco, as nossas decisões serão decisões dadas por Deus. A nossa família vai ser uma família abençoada, porque nós vamos vivificar cada dia mais e mais a unção dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro daquilo que temos que fazer, dentro daquilo que temos que resolver, buscar a solução para o dia de hoje. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade da palavra. A verdade que Jesus nos ensina. A verdade que desde o Velho Testamento vem se cumprindo em nossas vidas. Vem se cumprindo no dia a dia. O mundo, ele está perdido porque ele não conhece a palavra. Ele não conhece essa verdade. Ele está fundamentado em outra verdade. A verdade daquele que é mentiroso, que é o pai da mentira. E ele fala assim, lá no versículo 36 desse mesmo capítulo 8, ele fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, precisamos de entender que quem vai nos libertar é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vai nos libertar de todas essas maldades, toda essa violência que o mundo vem hoje tramitando. Nós, cada dia mais, vemos pelos relatos da TV, os assaltos, a crueldade, o homem matando, o homem estrupando, o homem maltratando seus filhos. Mas quando nós conhecemos a verdade e o Filho de Deus é que nos está mostrando essa verdade, aí ele fala: verdadeiramente sereis livres. Então não vai ser por um tempo nem por um engano, vai ser verdadeiramente. Sempre nós temos que relutar contra as obras da carne. E ele fala assim, porque existe aqueles que não entendem essa palavra e eles persistem em trazer uma outra palavra, uma outra vivificação, outra renovação que não é a palavra de Deus, essa verdade que Deus nos ensina. Ele fala lá no versículo 44, esses que não andam segundo a verdade de Deus, ele fala assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus Cristo está mostrando que existe a qualificação de você ser liberto verdadeiramente pela palavra de Deus, pelo Filho de Deus, pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, do que você dar ouvido àquele que é mentiroso, que desde os primórdios da humanidade tem sido considerado o pai da mentira. Então procure selecionar a sua vida, procure dar à sua vida a razão de você se tornar livre. Procure andar nos passos, nos caminhos de Jesus. Procure ser aquilo que Deus está mostrando para você. Em Jesus Cristo você tem a luz da vida. Em Jesus Cristo você tem a verdade. Em Jesus Cristo você tem a verdade que verdadeiramente vai te libertar. Então não espere muito tempo. Não espere muito das pessoas. Confie no Senhor. Ande segundo os caminhos do Senhor. Medite nos mandamentos de Deus. Procure andar segundo a vontade desse Deus maravilhoso. Porque assim você lendo a Bíblia, você meditando na Bíblia, você reforçando a sua fé, você verdadeiramente será livre. E você sabe daquilo que você precisa ser livre. Ninguém melhor do que você sabe dizer aquilo que atormenta, aquilo que te angustia, aquilo que te tira dos caminhos de Deus. Então procure meditar nos caminhos do Senhor, viver a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, fazer as suas orações todos os dias, seja de manhã, à tarde, à noite, mas faça. Não deixe virar o dia sem você ter entrado em contato com esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe. Eu volto a falar com você. Me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Me ajude a clicar na inscritos, pedir às pessoas para se inscrever, pedir às pessoas para acionar o sininho, para que assim essa palavra possa ser pregada em vários campos do mundo. A nossa preocupação maior
é ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, um final de semana maravilhoso e que Cristo possa fazer parte da sua verdade. Ele possa te dar a luz que você tanto precisa para verdadeiramente você ser livre, ser liberto e ser batizado nas águas para a renovação da sua vida. Você deixar ali um pecador e sair um homem liberto, porque o caminho da verdade é esse, é nos dar a libertação em Cristo Jesus pela palavra do Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.